Bom demais, bom demais. Vamos lá. Então, a gente vai para o nosso próximo painel, né? A abertura, na verdade, do painel 1. Aqui a gente fez uma abertura geral, agora a gente vai para o nosso primeiro painel. E se eu chamar o nome de alguém errado aqui, por favor, me corrijam. Nosso próximo tema é gestão de stakeholders. Então, a gente tem um grupo bem distinto de convidados que estão dominando essa arte de equilibrar interesses diversos. Por favor, recebam aqui no nosso palco virtual Dani Redondo, diretora executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, Gabriel César, diretor comercial no Banco Sofisa, Makerley Arimateia, diretor-geral na rede de ensino Apogeu, e nosso mediador, Marco Ornelas. Vamos nessa, pessoal? Então, eu estava começando a comentar e eu percebi que estava sem som, que gestão de stakeholders foi uma fala muito forte que o João trouxe. Gostei muito do comentário da Cássia, que a gente precisa ter uma escuta ativa, ela até se refere a uma escuta acolhedora, né? E aí até me permitiria fazer um pouco de uma retrospectiva, já para a gente iniciar a primeira pergunta, que assim, eu arriscaria dizer que eu sou de um tempo em que as organizações tinham muros altos, né? Muito altos, né? Eu lembro que há muitos anos atrás estava dentro de uma organização e a gente não enxergava o que estava acontecendo lá fora, a gente não via o cliente, o fornecedor, a sociedade, o meio ambiente, né? O olhar era muito para dentro da organização. Passado alguns anos, a gente começou a colocar o cliente dentro da organização, né? Veio aquele discurso de que o cliente era o rei, etc. E mais recente, a gente está falando do colaborador, da experiência do colaborador, enfim, de endomarketing, enfim, estamos falando do colaborador. E acho que é muito interessante quando a gente amplia um pouco mais isso e começa a olhar todo o entorno, né? Todo o entorno importa, né? Todo o entorno é relevante. E a gente até já fez uma conversa antes, foi muito gostoso, e eu acho que a minha primeira pergunta, assim, até para os três, e cada um dizendo um pouco, porque aqui nós estamos diante de três negócios diferentes, né? O Instituto Coca-Cola, o Banco Sofisa, a rede de ensino Apogeu, e aí eu começaria perguntando para você, Dani, depois, se você puder, Gabriel e Maquerle seguirem na sequência, como é que é gestão de stakeholders no negócio de vocês? Quando é que isso surge? Quando é que vocês vão ouvir todo o entorno e trazer para essas informações, né, essa escuta ativa para dentro do negócio de vocês? Quer começar, Dani? Sim, bom dia a todos, todas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vou direto à pergunta do Marco, que o tempo é curto. Então, a gestão de stakeholders, no nosso caso, né, ele está inerente ao nosso negócio, ao dia a dia. Sem isso, sem interlocução com diversos tipos de pessoas, de clientes, de parceiros, de beneficiários, a coisa não acontece para a gente. Então, dando um pouco a perspectiva, o Instituto Coca-Cola trabalha com impacto social de jovens, né, inclusão produtiva de jovens, e conexão desses jovens com o mercado de trabalho, tá? Então, para chegar, por exemplo, a abordar, conhecer e conversar com esses jovens, a gente conversa diretamente com eles, mas também com organizações de base, por exemplo, lideranças comunitárias que estão trabalhando, influenciadores que trabalham com jovens, especialistas da temática de jovens. Todo esse campo que a gente chama de ecossistema faz parte dessa inteligência para a gente conseguir dialogar e trazer esse jovem para capacitações e formações. E, mais do que isso, a gente precisa conectar esses jovens com o mercado de trabalho. E aí, o mercado de trabalho é um outro stakeholder importantíssimo, que a gente fala as empresas, mas as empresas são formadas de pessoas. Então, você tem o RH, áreas de diversidade e inclusão, você tem CEOs, lideranças comprometidas com agendas de impacto. Então, todos esses níveis e diferentes personalidades também precisam entender da causa, fazer sentido essa causa para eles, para a gente conectar e ter essa conexão ainda de forma mais estratégica para que as coisas aconteçam e a gente gere impacto de fato. Fora isso, você tem um time interno e um conselho, por exemplo. A gente atua como o Redondo que não é meu parente, diga-se de passagem, o Redondo anterior, mas a gente já se cruzou outras vezes. Estava falando sobre conselhos também, que era a parte mais estratégica. Então, é no dia a dia
que a gente vai fazendo o processo de conexão e conclusão. Senão, não acontece. O resultado ele fica muito limitado. Se a gente for olhar só para a gente mesmo, a gente limita a nossa atuação, o impacto ele fica menos assertivo, né? Então, para ser mais assertivo, a gente precisa ter essa escuta que todo mundo fala, né? A ouvir o stakeholder, ouvir as pessoas, é fundamental, mas eu acho que tem um período de compreensão, essa virada de chave, porque escutar a gente escuta às vezes e não necessariamente a gente compreende. E só a linha do tempo, né? Só a consistência dessa escuta traz a compreensão e a compreensão vai traduzir em uma ação mais assertiva. Então, isso tem que estar no dia a dia, tem que estar no sangue dos colaboradores. É isso, Perfeito. passo a palavra agora. Dani, aproveitando ainda a tua fala, esse movimento ele está desde o nascimento do Instituto, ou ele vem evoluindo ao longo do tempo? Como é que é isso? Acho que vem evoluindo. Eu acho que, por ser um instituto, né, por origem, né, a gente nasce falando de diálogos, conversas e colaboração. É natural no setor a gente falar isso. Então, eu acho que isso vem desde do nascimento, né, das parcerias, está inerente ao nosso negócio. Mas eu acho que a gente vem aprimorando e sofisticando, tá? Legal. E aí sim, permeando de forma mais profunda. Até eu brincava há um tempo atrás que a gente às vezes colabora, né, lá no passado, mas a gente colaborava até a cartilha e até a página 5, né? Então, assim, agora como que você faz uma camada mais profunda e mais profunda, que às vezes vai mexer com pontos de dores internas até, que para você conseguir virar, ou desafios que são tão sensíveis que às vezes a gente não sabia lidar internamente. E essa abertura para o trabalho com o stakeholder, ela pode parecer que a gente está abrindo um campo de vulnerabilidade, mas é onde a gente consegue ser mais assertivo também, porque também Legal. Com isso traz inovação, criatividade, outras soluções de outras perspectivas que a gente dentro de casa não estava olhando, ou não estava percebendo a solução. Então, eu acho que a gente evoluiu, sim, no processo de interação com o stakeholder em camadas mais profundas e eu diria, mais ousadas e mais corajosas. Legal. Obrigado, Dani. Daqui a pouco a gente volta, que tem muita coisa interessante para conhecer do trabalho do Instituto. Gabriel, fala um pouquinho no Banco Sofisa, como é que é essa gestão de stakeholders, quando é que ela, se dá para dizer, nasce dentro do banco, enfim, qual é o foco de vocês? Primeiramente, bom dia, agradecer o convite, satisfação enorme estar podendo fazer parte do painel, dividir o painel com os meus colegas. Bom, acho que em alguma perspectiva isso já vem de algum tempo, todo o stakeholder, todo o impacto que a gente quer entregar, mas eu acho que tem alguns pontos chaves que eu diria que começaram há 2 ou 3 anos atrás, que é colocar o cliente, né, que a gente hoje toda a nossa estratégia parte da centralidade no cliente. E então, partindo da centralidade do cliente, que acho que já é um marco importante na nossa mudança de gestão de stakeholders, a gente passa a ter um engajamento com os nossos colaboradores, uma construção de uma cultura balizada em valores, né, que é inclusive um dos nossos valores internos, né, a gente vem trabalhando essa cultura de valores do banco, que vai além da centralidade, como, por exemplo, ética e respeito, sentimento de dono, melhoria contínua, valorização das pessoas, orientação a dados. Então, a segunda camada, a gente entende que a gente não consegue entregar essa perspectiva de centralidade do cliente sem engajamento do nosso time. A gente é uma empresa de serviço, nosso principal ativo são as pessoas, né, são os nossos colaboradores. Se a gente não tiver esse engajamento legítimo, a gente vai acabar não entregando já a primeira estratégia. Mas acho que as preocupações do banco nesse sentido, né, acho que isso acaba sendo orquestrado em toda a rede de stakeholders. E acho que o terceiro ponto que acho que vem nos apoiando é o fortalecimento da nossa governança, né? Então, em 2020, a gente criou a diretoria de ESG, que é um passo importante nas mudanças que a gente tem feito aí em todos os stakeholders. A gente hoje tem a Silvia Scorsato como a nossa diretora de ESG, e a partir daí acho que já teve diversas iniciativas que a gente abrange aí os diversos stakeholders, né? O banco aderiu ao Pacto Global da ONU, a gente fez a neutralização da emissão de carbono,
temos linhas de crédito hoje dedicadas a empresas sob liderança feminina, linhas de crédito dedicadas às empresas na região da Amazônia Legal. A gente tem hoje uma implantação, um processo de recursos humanos de vagas afirmativas para mulheres, uma busca objetiva pela equidade de gênero nas vagas de gestão. Então, a gente acredita que a governança, no sentido de propósito que o banco acredita, né, de atacar de fato a sociedade, o meio ambiente, todos os stakeholders, o engajamento dos nossos colaboradores, buscando a centralidade do cliente, a gente vai ter a alavanca de valor que o banco busca, que está na missão de negócio. A gente fala muito internamente da missão de ser o banco mais querido do Brasil, né, e a gente acredita que se a gente não tiver a gestão de todos esses stakeholders nesse sentido, comprando esse propósito de forma genuína, a gente não vai chegar lá. Tá? Então, acho que de forma sucinta eu resumiria dessa forma como a gente tem lidado a gestão dos stakeholders, e acho que desde 2020 a gente tem dado os passos mais largos, que depois acho que eu vou ter a oportunidade de falar, exemplificando conquistas que a gente já teve nesse sentido. Legal, vamos sim. Quero ouvir um pouquinho, principalmente num segmento tão curioso e interessante, que é o segmento financeiro, né? Vamos lá, agora, Maquerley, fala um pouquinho de como é que é essa gestão de stakeholder na rede de ensino Apogeu, né? Na educação, né? Que eu acho que é um tema também bastante interessante, um segmento muito interessante. Bom, antes de mais nada, quero agradecer demais o convite, a presença, estar aqui, né, com pessoas tão competentes, aí, tão gabaritadas, de um tamanho, principalmente perto do que é a nossa rede aqui. Nós somos uma rede de escolas no interior de Minas, temos um pouco mais de 5.000 alunos aí em 2 escolas, mas que assim, não chega nem perto aí do tamanho que eu sei de algumas pessoas que vão estar por aqui hoje. E esse tema de gestão de stakeholders é muito interessante, né? Ver esse tema vir tanta voga atualmente. E nos nossos 23 anos, eu costumo dizer que gerir stakeholders, que ouvir as pessoas, sempre teve no nosso DNA. O nosso primeiro slogan foi o melhor amigo do aluno. E a gente se preocupava muito, assim, sempre estar com as portas abertas para poder estar ouvindo alunos, professores, estar ouvindo a comunidade, entendendo como que a gente fazia. A gente tem uma característica muito forte, que é a questão conteudista, que é a questão de ser uma escola de excelência. Então, isso muitas vezes faz com que a gente tenha desafios aí de disciplina, de cobrança, que pode parecer que a gente tenha que ter atitudes mais intransigentes, mas ao mesmo tempo que sempre garantiu nosso sucesso foi esse ouvido atento, assim, foi realmente esse olhar atento a todos os colaboradores e garantir que todos eles estivessem alinhados em torno do mesmo propósito, que é realmente usar a educação para transformar vidas. E conforme a gente foi crescendo, assim, a gente foi percebendo que para garantir, né, essa escuta atenta, a gente precisaria cada vez mais de ferramentas que permitisse a gente ouvir, né, todos os níveis aí de stakeholders. Então, uma coisa que a gente implantou ainda em 2011, 2012, nem se falava no Brasil ainda sobre a questão do NPS. A gente já aplicava o NPS na nossa rede, que era uma forma da gente conseguir ouvir os nossos alunos, conseguir ouvir as nossas famílias, né, para poder realmente entender ali o que a gente precisava fazer para melhorar, onde a gente podia tá atuando mais assertivamente na comunicação com os nossos fornecedores. Eu tenho uma preocupação muito forte aí de manter um contato muito direto com boa parte dos fornecedores, principalmente os fornecedores estratégicos, para garantir realmente esse contato e está todo mundo realmente envolvido no mesmo propósito. E mais recentemente, uma mudança que eu acho que foi muito conceitual para o grupo foi quando a gente fez uma transição do processo do setor de RH, né, que muitas empresas aí transformaram em gente de gestão, e a gente optou por estar transformando num setor de pessoas e cultura, justamente com a preocupação aí de estar olhando para as pessoas e, a partir disso, desenvolvendo e realmente garantindo a disseminação dessa cultura do ouvir, dessa questão da empatia, de estar atento a isso. E a gente
desenvolveu um dos nossos valores, uma revisão aí do nosso plano, que o melhor amigo se tornou o melhor amigo. O melhor amigo do aluno se tornou simplesmente o melhor amigo, para deixar claro realmente a nossa preocupação de estar com um olhar, com um ouvido atento aí para todas as esferas aí da nossa rede. Que legal. Nossa, vamos aprofundar um pouquinho mais a discussão, principalmente dentro da educação. Queria voltar para você, Dani, e teve uma fala sua que eu achei muito interessante, que você se referiu ao campo da vulnerabilidade. Quando a gente ouve, a gente se mostra, né? Ou, enfim, se torna mais vulnerável. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa que aí já mais direcionado, até mesmo a conversa do Redondo anterior, né, do João, é sobre como é que se constitui, né? Como é que se constitui o conselho, né, que você também se referiu, e a sociedade sendo representada aí, né? Que eu entendo que os stakeholders eles estão também dentro do conselho, de certa forma, quando ele representa a sociedade. Fala um pouquinho dessa formação desse conselho e um pouco dessa vulnerabilidade que você tocou naquela hora, né? Que você falou inicialmente. Tá ótimo. Quando a gente fala de escutar, né? A gente vai escutar coisa que a gente gosta de ouvir, coisa que talvez seja mais dura de ouvir. Essa é a verdadeira escuta, né? E quando a gente escuta, às vezes, uma coisa que é mais dura ou mais difícil, mexe, né, num ponto de dor ali, numa ferida, como realmente a gente pode internalizar isso, processar para agir sobre. E eu acho que aí sim tá de fato a evolução, porque quando você ouve coisas que te agradam, o que você queria muito, né, ter sucesso, ser bem-sucedido, e as pessoas reforçam isso, é muito mais fácil, né? Mas quando você vai ouvir coisas que não necessariamente você estava esperando ouvir, é um processo muito mais difícil. E quando eu falo também em se expor em vulnerabilidade, porque uma coisa é você ouvir uma coisa que você não sabia nem que não estava dando certo, que não estava agradando, e aí você vai e corrige. Isso é um feedback, acho que de muito amor, né? Outra coisa é quando você se expõe sobre uma coisa que você não sabe a solução, não sabe o caminho. Tá? Então, também eu estava me referindo a isso quando é vulnerabilidade. Isso é muito difícil fazer. Quando a gente está, principalmente quando a gente está com uma organização que já tem trajetória, né, tem um nome, tem renome, as pessoas não esperam que você fale, aqui eu não sei para onde ir, aqui eu preciso de ajuda, aqui qual que é o melhor. Então, você se pôr nessa situação, mesmo no nosso caso, assim, no Instituto Coca-Cola, enorme, né, com uma trajetória grande, tem muitas vezes, e é muito difícil, eu te falo da cadeira também de liderança e diretora executiva, você fala, aqui eu não estou certa sobre o caminho, aqui eu tenho dúvida. E aí, só que ao mesmo tempo que isso é muito difícil dar esse passo, muito difícil, não é fácil falar, mas na prática é muito difícil fazer isso. O que eu venho percebendo que o lado de lá, né, o lado do stakeholder, seja no conselho, eu vou falar um pouquinho, seja nas lideranças, seja nas empresas, tá, que são todos esses parceiros muito importantes para a gente, eles passam a ter um lugar também de construção e de ajudar. Se você também se coloca muito assertivo, muito perfeito, sem nenhuma vulnerabilidade, você não precisa da ajuda dos outros, em teoria, né? E aí, às vezes, cria uma narrativa ali mais de embate do que de construção. Então, isso... E não é a falsa vulnerabilidade, que vulnerabilidade também está na moda, tem que cuidar muito dessa falsa humildade, que às vezes me incomoda um pouco também, né? Que aí as pessoas vão para o outro lado, né? E aí acabam, né, lendo o Brené Brown, que é maravilhosa e tudo, e aí usa a vulnerabilidade de forma pouco consciente, né? Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uma vulnerabilidade legítima. E aí eu já vou adicionar isso indo ao conselho, né? Então, o conselho, para a gente, é fundamental essa esfera, por alguns motivos muito importantes. Primeiro, que ele está no nível extremamente estratégico, tá? Então, ele está olhando, e o Redondo falou muito bem isso. Ele não é o executivo sou eu e o time do Instituto. Estamos aqui trabalhando para entregar as estratégias combinadas e definidas em um conselho. O conselho, ele está ali posto para provocar, para desafiar,
para ajudar a criar soluções que talvez realmente a gente não conheça. E aí, como que tem que fazer essa, na minha experiência, essa construção desse combo para que o conselho realmente tenha muito valor na estratégia? É um misto de sociedade civil e, no nosso caso, de pessoas da empresa, né? Que aí você mistura esses dois mundos para tirar o melhor do mundo nessa visão. É fácil? Não é, porque dentro da visão, inclusive, de sociedade civil, a gente tem pessoas de tecnologia, a gente tem pessoas de impacto, tem pessoas de educação, pessoas que entendem de jovem. Então, é um mix ali de pessoas muito importantes, com muita expertise dentro da sociedade civil nos seus temas prioritários, que junto com o time de lideranças da Coca-Cola, a gente cria uma inteligência coletiva. E orquestrar essa inteligência coletiva a serviço de uma causa comum, de fato, é um desafio, né? Então, a gente se prepara para ter uma conversa saudável para construir e definir uma melhor solução, um melhor caminho para uma estratégia. Legal. Essa gestão acontece o ano todo, apesar da gente ter só 3 encontros anuais. Mas ela é composta por vários momentos de relação, de entendimento, de aprofundamento, de conhecimento, de muita escuta. Então, basicamente é isso. Legal, joia, muito bom. Gabriel, o setor financeiro é um setor, vamos dizer, bastante crítico, né? Enfim, todos nós tivemos, com certeza, as experiências muito ruins, muito negativas. E eu queria te perguntar como é que a perspectiva dos stakeholders é, de alguma forma, quando você fala a gente está ouvindo mais o cliente, como é que isso interfere nas estratégias do negócio, né? Então, fala um pouquinho disso e até talvez, nesse momento, se você me permite, do que de fato vocês se diferenciam, sei lá, dos concorrentes ou essa diferenciação no mercado? Perfeito, vamos lá. Eu acho que essa questão que eu vou trazer de novo, a questão da centralidade do cliente, né, Marco? Eu acho que o setor financeiro talvez foi sempre muito, eu acho que não só estigmatizado, mas talvez do passado, né, foi muito aquele setor que criava produtos e colocava para o cliente, e não necessariamente era o melhor produto para o cliente, né, ou era um bom produto, às vezes, para o cliente, né. Então, acho que quando a gente começa a trabalhar na perspectiva do cliente, colocando o cliente no centro, tem uma mudança bastante importante. Eu acho que nesse sentido, não é só o Sofisa que está traçando esse caminho, eu acho que a gente tem outros players aí que estão indo no mesmo sentido, né, cada um em uma maturidade, mas tem uma mudança importante, aí um marco importante quando a gente traça a partir daí. Então hoje, por exemplo, todo o nosso desenvolvimento de qualquer tecnologia, produtos, processos, parte inicialmente da escuta do cliente, né? E isso necessariamente no passado não acontecia, né? A gente entendia o que era melhor para a gente, muitas vezes o que via trazer o maior retorno, enfim. Então, acho que essa mudança de escuta, colocar o cliente no centro, colocar o melhor produto para o cliente, eu acho que isso tem uma mudança importante. Hoje é mensurável, né? Então acho que a gente, o Mark ele já comentou, acho que hoje a gente consegue mensurar isso, hoje a gente mensura através do NPS, né? A gente busca um NPS de excelência no nosso segmento, e acho que isso mede muito esse pulso de se a gente está indo no caminho certo nesse sentido, né? A gente acredita de verdade, é genuíno na nossa estratégia, de que a nossa grande alavanca de valor vai ser um banco com um NPS de excelência. E não uma excelência no mercado financeiro, é um NPS de excelência, de benchmarking, com setores que já mostraram crescimentos exponenciais, partindo dessa cadeia de valores, né? E aí, eu já falei, mas acho que a gente, para garantir isso, precisa ter uma governança forte, né? Porque a gente não vai chegar lá sem ter essa orquestração, né? Então, eu já falei da diretoria SG, a própria pesquisa humanizadas ajuda bastante a gente a orquestrar a perspectiva de todos os stakeholders de uma forma organizada, né? A gente tem a escuta do nosso colaborador, o NPS, tem coisas que são mais fáceis da gente medir, mensurar, testar e evoluir no mês a mês, né? Mas a perspectiva de todos
fica mais complicada. Então, a pesquisa humanizada tem nos ajudado muito a evoluir e ouvir, né, esse processo de escuta e de priorização que é bastante desafiador, né? Acho que a gente fala priorizar não é falar aquilo que a gente vai fazer, é a gente escolher aquilo que a gente não vai fazer, porque todo ano tem um monte de coisa. Então, acho que esse processo, né, da gente saber exatamente aquilo que a gente não vai fazer, aquilo que a gente vai priorizar, mas hoje sempre partindo do pressuposto daquilo que vai colocar o cliente no centro, né? Porque a gente acredita que isso é uma alavanca de valor que vai prosperar todo o resto da cadeia, né? E não necessariamente isso precisa ter um atrito com as nossas ambições de rentabilidade, de crescimento, né? A gente continua tendo essa vontade, só acredita que a prosperidade nesse sentido só vai aumentar o nosso alcance de fazer mais iniciativas, prosperidade de toda a cadeia. E acho que falar um pouco do que a gente acha que a gente está se diferenciando, a gente está além da centralidade do cliente, a gente vive um momento bancário de digitalização, né? E vive bastante um dilema do nosso cliente: quer digitalização ou ele quer continuar tendo um atendimento humano? A gente acredita muito no modelo híbrido, né? E a gente acredita ainda que, embora a gente precise se digitalizar, ter serviços cada vez mais digitais, sem atritos, mas a gente acredita que a figura do nosso atendente está à disposição para atender o cliente aonde ele quiser, como ele quiser, é fundamental para a gente chegar onde a gente quer no nosso benchmarking de NPS. Eu acho que nisso a gente tem se diferenciado em relação a alguns players, né? Acho que a gente foi recentemente reconhecido aí, tá até aqui nas minhas costas, né, pela Forbes, como o melhor banco do Brasil de 2023, pelos clientes, né? Foi uma pesquisa internacional da Forbes, que levou basicamente nos critérios dos clientes, serviços digitais, atendimento, assessoria financeira e a confiança do banco. Então, acho que é um processo evolutivo, né? A gente está aprendendo, mas acho que a gente talvez comece a se diferenciar naquilo que a gente acredita que é nesse sentido. Tem uma pergunta que veio, e assim, depois até eu formulo direito a pergunta acho que da Ana Laura. Isso, ela pergunta um pouco na prática, e aí eu te perguntaria, Gabriel, tem alguns momentos objetivos em que vocês ouvem o cliente, quando vocês estão lançando produtos, enfim, como é que é essa escuta? Tem uma coisa organizada, programada? Tem sim, Marco. Então hoje a gente tem a escuta, assim, toda a operação ou qualquer contato que a gente tem do cliente, que a gente só lança um novo produto, ou que a gente, de fato, o cliente está consumindo um produto do banco, a gente tem a nossa pesquisa de NPS, então a gente tem um processo contínuo de escuta, tá? Em paralelo a isso, esse ano a gente criou um processo a gente focava muito nos neutros, nos detratores até o ano passado, que é onde a gente tem a mais facilidade de corrigir e priorizar aquilo que de fato está doendo, né? A partir desse ano, inclusive os diretores do banco passaram a escutar os promotores também, né? Assim, por que você está colocando e recomendaria o banco, né? O que eu posso de repente aprender com você? Então a gente tem basicamente escutado todos os clientes, né? Isso, falando um pouco da parte do banco, hoje tem a pessoa jurídica, a pessoa física. Não, na pessoa jurídica a gente ainda pode se dar o luxo de praticamente ouvir todos os clientes de uma forma orquestrada, e na pessoa física, que ainda é um banco mais digital, a gente tem 2 pontos, né? No próprio aplicativo a gente tem o processo de mapeamento de NPS que a gente escuta, e a gente tem também os assessores financeiros que estão ali ouvindo o cliente e vendo os pontos de melhoria. Então sim, hoje a gente tem um processo bem orquestrado, e para fechar essa resposta, a gente tem um comitê de clientes que participa praticamente todos os diretores do banco, ele é quinzenal, para orquestrar tudo aquilo que a gente está ouvindo e saber priorizar corretamente aquilo que a gente precisa para dar os próximos saltos aí, sempre balizando pelo NPS para a gente ter um dado ali para nos orientar. Tá? Perfeito. Obrigado, Gabriel. Macaulay,
eu entendo que no processo educacional a gente tenha vários stakeholders, né? A gente tem o professor, a gente tem o próprio aluno, né? Que eu não sei o quanto vocês escutam e eu queria te ouvir, e a gente tem os pais, né? Assim, pô, eu sou pai, agora eu sou avô, e muitas vezes a gente vive essa questão, participa, não participa, se envolve, não se envolve, qual é o nível de envolvimento. Fala um pouquinho desse envolvimento desses stakeholders, aluno, professor e pais, família, enfim, dentro do projeto de vocês. Você está no mudo, Maquele. Então, essa gestão desses stakeholders é uma coisa muito, bem delicada quando a gente fala de educação, né? Porque o que a gente costuma dizer assim, todos nós temos um pouquinho de educadores dentro de nós, né? Todos nós temos um pouquinho ali de saber, de entender o que a gente, de como a gente gostaria, né? Que o nosso filho, como que a gente gostaria do nosso neto, como que a gente gostaria realmente que a pessoa que a gente está próxima seja educada, assim. Então a gente procura trabalhar com assim, a gente, né, como eu falei, a gente tem uma escuta muito atenta, a gente está sempre aberto muito a ouvir os pais, né, a gente tem exemplos de escolas que, né, que não se abrem, não permitem a escuta de pais e tal, a gente não concorda com isso, a gente, muito pelo contrário, a gente entende que a educação ela só vai ser feita realmente com qualidade e plenitude se a gente tem essa participação conjunta da. Isso para a gente é muito importante. Ao mesmo tempo, desde o primeiro momento, a gente procura deixar muito claro qual que é a proposta da escola, né? Qual que é o nosso projeto pedagógico, quais são as nossas regras, quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, o que para a gente é valor, até onde para a gente é possível se flexibilizar. E isso, em 95% das vezes, dá certo. Normalmente, às vezes, tem uma situação ou outra que a gente tem que contornar, que é mais delicada, mas isso, em 90% do tempo, dá certo. E uma coisa que a gente vem fazendo recentemente, que tem funcionado muito bem, a gente implantou em uma das nossas escolas um comitê de pais, justamente com esse intuito de, com uma periodicidade maior, né? Acontece a cada 3, 4 semanas, a gente tem esse encontro para ouvi-los, para entender né, quais são as necessidades, quais são as demandas, além do NPS, além, né, a gente tem o nosso aplicativo, onde o pai, qualquer demanda, em qualquer momento, ele pode estar falando direto com a direção da unidade, com a coordenação da unidade, mas a gente criou agora também esse comitê, justamente para poder estar discutindo mais com eles, principalmente decisões que a gente quer tomar, caminhos que a gente quer seguir, para poder tê-los ouvindo aí, para poder, né, tê-los participando desse planejamento com a gente. Legal. Eu queria aproveitar você, Maquele, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto social de Transformar, né, que é o projeto social Transformar, que mexe e trata um pouquinho com adolescentes, jovens de vulnerabilidade econômica. Fala um pouquinho desse projeto, como é que ele nasceu, enfim, como é que ele está hoje constituído dentro do Apogeu. Para falar desse projeto, eu tenho que voltar um pouquinho e contar a história do Apogeu, né? Contar a minha história, assim. Eu sou de origem muito humilde, minha família, meus pais não conseguiram completar o primeiro grau. Meu pai era engraxate, ele sempre valorizava, um dos empregos do meu pai foi engraxate, minha mãe era doméstica, e eles sempre valorizaram muito a educação, assim. Eles sempre me incentivaram muito nos estudos, segundo eles, era através dos estudos que eu ia conseguir vencer na vida. Pelos meus pais, eu teria sido militar, a vontade deles era que eu fosse funcionário público. Foi uma decepção para o meu pai quando eu larguei. Eu tinha uma carreira super promissora, eu sou formado em engenharia pela aeronáutica, e eu larguei tudo e falei que vinha para a educação, vinha empreender. E foi muito interessante, assim, porque num primeiro momento, o meu movimento para a educação teve muito ligado ao empreendedorismo. Eu tinha muita vontade de empreender, tinha muita vontade de ter um negócio, e a educação foi uma oportunidade. Agora, foi impressionante que com o passar do tempo, com o viver a educação, com o ter a oportunidade de transformar vidas, né? E transformar vidas é realmente é o nosso propósito, é algo que é muito forte para mim. Eu percebi o quanto que a minha escolha inconsciente estava totalmente atrelada ao meu propósito, estava totalmente atrelada a oportunidade que meus pais me deram. E isso fez com que o Apogeu, desde muito cedo nessa história, ele tivesse
um viés muito grande de transformação social. Eu costumo dizer que no Apogeu o filho de qualquer um vai virar o que ele quiser, não é aquela coisa do médico é médico, do advogado é advogado, e assim sucessivamente. Então, se o filho do pedreiro quiser virar médico, a gente vai criar oportunidades para ele se tornar médico. Então, com isso, a gente tem uma estrutura de bolsas muito forte, de análise socioeconômica muito forte. E mais recentemente, tem 4, 5 anos, tem 6 anos, a gente criou, junto com alguns empresários aqui da região, a gente criou um projeto social, que é o Projeto Transformar, aonde qualquer pessoa, né, tem a oportunidade de apoiar um estudante em extrema vulnerabilidade social para que essa pessoa possa, através da educação, conquistar seus sonhos. Né? A proposta é a gente pegar alunos de alto potencial intelectual que querem realmente a educação né, que querem realmente ter a educação como uma ferramenta de transformação e poder. O colégio entra com 50% da bolsa, o instituto, a nossa Associação Transformar, entra com os outros 50% da bolsa, e mais do que simplesmente dar condições para que esse aluno estude e alcance seus sonhos, e a gente tem alunos hoje já aprovados nas mais diversas faculdades públicas, desde o INSPER, ITA, Colégio Naval, na UFJF temos vários alunos, mas mais do que isso, um dos nossos compromissos é que esses alunos percebam que no decorrer das suas carreiras de sucesso, eles precisam retribuir, eles precisam trazer de volta para a sociedade a oportunidade que eles tiveram. E isso vem gerando algumas histórias muito legais de aprovações e de resultados, e a gente tem uma expectativa muito grande disso, assim, para o médio e longo prazo, de poder realmente criar líderes aí que vão fazer diferença na transformação do nosso planeta. Legal, muito inspirador. Pessoal, tem o seguinte, aqui um desafio, eu já tenho algumas perguntas incríveis, e assim, talvez até seria interessante que todos dessem opinião, mas eu não sei se a gente vai ter tempo. Então, eu vou lançar a pergunta, direciono para um de vocês, e aí se os outros dois quiserem complementar, se sintam muito à vontade, né? A gente tem uma primeira pergunta que veio, eu até já sinalizei ela, da Ana Laura Saldanha, que ela se refere como que no último bloco a gente falou de um canal aberto de relacionamento com as partes interessadas e como isso funciona na prática. Eu tenho a impressão de que essa pergunta a gente acabou respondendo aqui de alguma forma, tá? Então, Ana Laura, se você ainda quiser depois discutir mais, a gente se coloca à vontade. Tem uma segunda pergunta muito interessante da Cris Pereira, bem provocadora, tá? Ela diz assim, eu quero ouvir a opinião dos painelistas, né, no conceito de entorno. Penso que deveríamos falar vizinhança, porque se falamos em entorno, a gente está colocando a empresa no centro. Então, eu te perguntaria, Cris, como é que você vê isso? Qual é a tua opinião sobre entorno, vizinhança? Qual é o sentido que a gente está dando de centro? Tem alguém no centro? Enfim, como é que você vê isso, Dani? Bom, eu adorei a pergunta também. Achei ela perfeita. E eu vou até além de eu só mudar o nome de entorno para vizinhança, porque eu concordo com a perspectiva que a Cris traz, ir além, porque assim, ainda que vizinhança é vizinhança de alguém, né? E normalmente a gente está falando de entorno de uma operação física, né? E isso é muito importante porque as empresas vêm falando, e isso é global, tá? Não é só no Brasil, da famosa licença para operar, né? Daí que surge essa relação com stakeholder de entorno, porque ele faz, ou de vizinhança, em teoria ele faz sentido, porque é o impacto daquela operação naquele grupo. Mas expandindo um olhar, por isso que eu gosto da provocação, as empresas, apesar de ter um impacto e tem que cuidar muito daquela comunidade, daquela cidade de vizinhança ou de entorno, né, nessa relação pelo impacto daquela operação, mas as empresas lidam com consumidores de forma nacional, né? Você está interagindo, né, pensando de forma geral aqui, quem é o público que vai acessar seus serviços ou quem é o público que vai acessar seus produtos. E aí, para mim, é que é uma virada de chave na perspectiva. Eu tenho que falar com toda a população de que, de certa forma, vão consumir ou lidar, ou, né, ou se beneficiar, ou comprar meus produtos e serviços. Aí, para mim, que é a virada né, de triplo carpado que se tem que fazer das empresas. Porque a licença para operar, olhando só vizinhança em torno de fábrica,
ela é importante, ela tem que existir, mas ela minimiza muito a atuação das empresas em termos de estratégia e responsabilidade. Então, é importante se olhar se é uma empresa de atuação nacional com operação em 14 fábricas, não é as 14 entornos, é nacional que a gente olha. É nacional que o SG deveria avançar nas agendas, porque está todo mundo interagindo de alguma forma com essa empresa. Então, para mim, o olhar é bem mais abrangente, e nem sei se a gente falaria de vizinhança, acho que vai além de mudar a semântica, né? Legal, obrigado, Dani. Nada. Gabriel, eu te faria a segunda pergunta, que vem do Luiz Ricardo Cabá de Castro, que ele diz assim: qual é o critério que as organizações de vocês utilizou, né, para definir as principais partes interessadas a serem ouvidas, e se existe alguma lógica de prioridade entre estas partes interessadas? Olha, acho que eu acabei, acho que já vou sendo repetitivo, mas eu acho que hoje a nossa perspectiva parte do cliente, né? Acho que até a gente fica nesse dilema em relação à última pergunta, né? De que o Sofisa, ele, do mesmo jeito que ele tem a sua cadeia de stakeholders, ele faz parte de inúmeras cadeias de stakeholders em outros papéis, né? Ele é impactado também como sociedade em diversas escolhas de outras cadeias, ele é cliente, ele é fornecedor, enfim, então bem essa pergunta de entorno e vizinhança, ela é bem complexa, né? E acho que a gente tem que partir da perspectiva de alguém, né? E hoje a gente prioriza o cliente, por quê? Porque na nossa cadeia, aquilo que a gente acha que a gente impacta, o cliente, a gente acredita que na nossa missão de engajar o cliente, de ser um benchmark no setor, se a gente chegar lá, a gente tem a nossa grande salto de valor e a gente vai prosperar toda a cadeia, né? A gente tem que trabalhar com alguma perspectiva sobre alguma prioridade, porque acho que é uma cadeia infinita aqui, né? Essa cadeia aqui, se a gente colocar todo mundo que faz parte dessa cadeia, é uma cadeia infinita, né? Então, acho que como a Dani falou, que perspectiva a gente vai olhar, né? Acho que é uma perspectiva, de alguma forma a gente olha a perspectiva, a gente sim, sempre vai priorizar a perspectiva do acionista, né, o stakeholder. A gente não vai deixar de, o acionista não é importante, eu falei lá no começo, né, não precisa ter atrito entre a estratégia de rentabilidade e crescimento, que é uma das nossas prioridades, mas hoje a gente acredita que como a gente vai alavancar o resultado do banco na perspectiva do cliente. Eu vou enfatizar muito, porque é o nosso centro, é o que a gente fala, é um disco riscado para os nossos colaboradores, e os colaboradores vêm na mesma prioridade, porque por ser uma empresa de serviço, de gente, se a gente não tiver engajamento da nossa base, a gente não vai chegar lá. Tá? Então, o critério hoje é esse, né? Porque a gente acredita que todo o entorno vai da gente executar bem essa estratégia de colocar o cliente no centro. Legal, obrigado, Gabriel. Eu também acho que a próxima pergunta, que é do Aguimar Abidon Campos, né? Ele diz como é que a gente trabalha a gestão dos stakeholders, elaboração de requisitos, indicadores, metas, monitoramento, escutativo. Também acho que cada um de vocês foi respondendo aí ao longo do caminho, né? E imaginando assim, a gente já está mais ou menos chegando ao final, eu queria deixar mais aberto, Maquerle, não só você responder isso, mas complementar um pouco de o que essa experiência de gestão de stakeholder hoje, quando você olha a rede de ensino Apogeu, trouxe, e o que você convidaria as empresas que estão assistindo esse painel possam se direcionar, né? Eu acho que a gente já pode ir meio fechando essa conversa. Qual é o teu recado e qual é a tua dica, Maquerle? Você está no mudo, Maquerle. Então, eu vou voltar na minha fala inicial, né? Eu acho que mais do que nunca é a questão da escutativa, assim, a questão realmente de entender qual é a necessidade, né, da sociedade, qual que é a necessidade da comunidade à nossa volta. A gente tinha conversado, né, da última vez que a gente se encontrou, que o Apogeu ele sempre teve o viés, o caráter muito forte de nessa transformação social, a gente ser a escola conteudista, a gente ser a escola que preparava os principais vestibulares e concursos, e a gente, por muito tempo, a gente recebeu, né, uma comunidade, a gente viveu e vive até hoje uma comunidade
que tem sonhos acadêmicos muito bem definidos, né? Que o sucesso, que a conquista profissional, ela foi muito bem definida. Mas nos últimos anos, justamente por ouvir a nossa comunidade, a gente percebeu que simplesmente o resultado pelo resultado, que simplesmente a aprovação pela aprovação, o sucesso profissional pelo sucesso profissional, ele não estava mais fazendo sentido. E mais do que nunca, o porquê chegar lá, o como chegar lá, quais as ferramentas que eu teria chegar lá, faziam muito sentido. E aí a gente lançou uma nova escola, que é um projeto para se multiplicar para a rede, que é a Escola Integra, onde a gente trabalha muito a questão da educação integral, que envolve, né, todas as fases, toda a integralidade do ser humano, uma escola que, primeiro, ela vai se preocupar com os dons, se preocupar com as paixões, se preocupar com quem o indivíduo quer ser, com todo um socioemocional, para a partir daí está desenvolvendo inovação, está desenvolvendo proatividade, está desenvolvendo nele o entendimento da importância dos desafios globais, porque a partir disso a gente vai chegar na excelência acadêmica. Ele vai querer se desenvolver, ele vai querer ser excelente academicamente. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente só conseguiu dar esse passo da escola conteudista para a escola que é excelente academicamente, desenvolvendo humanamente o aluno, ouvindo a nossa comunidade, ouvindo dos nossos stakeholders como um todo, entendendo realmente o que a sociedade está precisando nesse momento. Legal. Obrigado, Macaulay. Dani, uma palavra final aí, enfim, uma dica e um pouco do aprendizado de vocês com gestão de stakeholders. Bom, a dica que eu fico, eu acho que a gente tem que fazer um combinado entre a escuta, que é muito qualitativa normalmente, e é muito importante e fundamental, e os dados, né? A gente não pode perder de vista essa inteligência de dados a serviço da causa ou do negócio, o que for. Então, essa combinação das informações qualitativas, que vem muito grande de processos de escuta, interação com o stakeholder, com dados, inclusive para trazer evidências nas conversas, porque quando a gente põe as pessoas para conversar, o que é um campo muito rico, mas é um campo muito aberto, e às vezes a gente pode perder o foco do que precisa ser feito. Então, eu cuidaria muito exatamente para manter a escuta de forma consistente, como eu disse no início, e que realmente tenha o tempo de compreensão, de traduzir essas escutas para a tua experiência, internalizar isso para ser uma ação efetiva com esse stakeholder, mas também se basear em dados para que seja assertivo. Legal. Legal, muito bom. Boa dica. Gabriel, com a tua fala final, enfim, para contribuir aqui nesse painel com gestão de stakeholders. Eu acho que eu ia falar da escuta, mas acho que esse é um desafio, né? Acho que a gente aprender a ouvir o que a gente quer e o que a gente não quer, que é o mais difícil, e ter essa disciplina de melhoria contínua e uso de dados, né? Que são dois valores que a gente preza bastante, são os dois nossos valores aqui internamente. E o engajamento dos colaboradores, né? Acho que a gente já falou isso no outro painel, a cultura como a estratégia no café da manhã. Se a gente não tiver os nossos colaboradores engajados nisso, né? Não adianta a gente falar que é melhoria contínua, dados, e ficar só no board, ficar só na governança, né? Isso, na verdade, isso vem de baixo para cima, né? Essa cultura, e a gente acredita muito nisso, e é o que a gente persegue para a gente atingir esse modelo de negócio, essa missão que a gente busca aí de ser o banco mais querido do Brasil. E a gente acredita que é possível, mesmo estando no mercado financeiro, ter essa mudança de percepção, que é um estigma que a gente carrega, né? E a gente acredita isso de forma genuína aqui, e a gente acredita que também nossos colaboradores estão comprados na missão. E agradecer aí novamente a participação e aos colegas aí que acompanharam o painel. Legal. Bom, eu quero agradecer Dani, Gabriel, Macaulay, foi muito inspirador e assim, se tivesse mais tempo a gente continuaria, a gente já tinha feito até uma prévia e foi muito gostoso. Conhecer as histórias de vocês, e aqui fica até uma dica para vocês que estão assistindo o Summit, né, o painel,
talvez valha a pena aprofundar um pouco mais essa conversa com essas três pessoas especiais aqui, maravilhosas, porque para mim foi muito inspirador, e eu tenho certeza que também vocês estão inspirados aí com essa primeira discussão e com esse primeiro painel. Eu, em nome de vocês, quero colocar que nós 4 aqui estamos à disposição nas redes aí para responder outras perguntas que eventualmente a gente possa não ter respondido nesse momento. E, putz, super obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cássia, da Humanizadas, por esse espaço e essa oportunidade, e a gente se coloca à disposição. Um bom evento para todos nós, e obrigado aí de novo, Daniel, Dani, Gabriel e Maquiarley. Obrigado. Valeu. Até mais. Desse. Fala para mim. Eu tô me imaginando lá o Luciano Huck no palco, assim, né? E a produção falando assim: tem que entrar o comercial, tem que entrar o comercial. É assim que eu não me sentindo, porque a produção tá aqui para mim assim: gente, daqui a pouco tem que entrar os outros, tem que entrar, estamos com o tempo atrasado, vamos lá. Muito bom, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Na abertura do papo, a gente falou muito ali, né, sobre ter essa estrutura da escutativa, né? A Cássia e o Pedro trouxeram ali para a gente, nossos convidados. E aqui a gente falou muito que para garantir essa escutativa, a gente precisa de ferramenta, né? Precisa de ferramenta também para transformar em dados, ter esse dado quantitativo, ter o dado qualitativo, e especialmente para o meu lado aqui, eu sou uma pessoa que tem um histórico, background de dados, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Que é uma coisa muito recente a gente começar a trabalhar com dados para direcionar a nossa empresa, principalmente esses dados de pessoas. Então, fiquei muito feliz com esse encerramento. E aí me traz uma provocação aqui que eu vou deixar para a galera do próximo papo, do próximo painel,